Como eu já mostrei em vídeos anteriores, existem três formas de montarmos painel dashboard dentro do Excel. Uma delas é utilizando funções, as funções do Excel. Em cima dessas funções a gente cria nossos indicadores. Uma outra forma que eu vou mostrar nesse vídeo é utilizando as tabelas dinâmicas. A gente vai fazer uma junção entre tabelas dinâmicas e gráficos dinâmicos, e em cima disso a gente consegue montar o nosso painel. E a terceira abordagem é criar o painel na ferramenta Power Viewer, que é uma ferramenta que tem dentro do Excel que nos auxilia a criar painéis e dashboard. Vou deixar aqui na descrição do vídeo todos esses links para direcionar vocês a esses vídeos. E vamos lá então, vou começar a montar para vocês aqui. Então a primeira coisa que a gente tem que observar é nossa base de dados. A gente tem que entender nossa base de dados, a gente tem que dar uma namorada nela. Né? Se a gente chegou de um cliente, você é um funcionário, você está montando sua tabela, aí qual que é a ideia de montar uma tabela de dados de forma correta? Não tendo colunas em branco, não tendo linhas em branco, é buscar futuramente nossos indicadores, através de funções, de dashboards, por exemplo. Então aqui na nossa tabela, uma tabela de vendas, é a mesma que eu estou usando nos outros exemplos. E aí eu tenho várias modalidades, produtos, categorias, segmento, marca, vendedor, estado e o valor de venda. Então aqui eu vou ter 458 linhas e eu posso ter o acumulado de venda, eu posso ter um acumulado de venda por vendedor, eu posso ter um acumulado de venda por período, eu posso querer um acumulado de venda por estado, por loja, por fabricante, por categoria, entre outros. Então isso aqui é uma base de dados que pode me dar muitas informações importantes. Visualizar onde queremos chegar, eu quero montar um painel desse aqui. Quero montar um painel, um dashboard, utilizando tabelas e gráficos dinâmicos em cima dessa base aqui. Tá? Então eu vou começar a mostrar para vocês. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é inserir uma tabela dinâmica. Montei minha tabela dinâmica. O que acontece quando a gente for montar um painel? A gente sempre tem que começar a contar uma história. A gente tem que contar uma história para o leitor desse painel. Então eu vou começar sempre de cima para baixo. O que seria de cima para baixo? Vou colocar a informação mais relevante aqui. Qual que é o total de venda dessa planilha? Tá? Então eu vou vir aqui, vou criar uma tabela dinâmica que vai ter para mim o valor de venda. Ok? Então aqui eu trouxe a contagem para mim. Mas na verdade eu vou querer a soma. Tá? Depois eu formato. Eu vou pôr moeda de uma vez. Aqui também, então o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou copiar essa tabela dinâmica. Vou fazer um Ctrl C nela. E eu criei uma outra tabela independente. Olha o que acontece. Ó, quando eu clico aqui, ele abre essa base para mim. Quando eu clico aqui, ele abre esses campos também. Então, nesse caso aqui, eu vou querer a contagem. Então, por que eu tive que duplicar? Porque em uma eu quero mostrar a soma e na outra eu quero mostrar a contagem. Beleza? Ok. Seguindo aqui. Agora, o que eu quero? Eu quero o meu total de vendas dividido por categoria. Eu vou vir aqui. Eu vou colar aqui. E agora eu não quero aqui a contagem, eu quero a soma. Se tiver dúvida em relação a manipular a tabela dinâmica, temos um vídeo também para isso. Então você vai vir de categorias por linhas. Então aqui eu tenho o valor de venda, total de valor de venda, só que dividido em categorias. Depois eu tenho que tirar esse vazio aqui. Mas tudo bem. E agora eu quero uma nova tabela dinâmica, só que agora eu não quero categoria. Eu quero uma divisão por estado. Tá? Eu estou me embasando nesse exemplo aqui, tá? Aqui eu coloquei duas categorias, um em pizza e um em barra, e aqui eu coloquei por estado, ok? Eu poderia trazer outros indicadores, né? Eu poderia trazer vendas por produto, total de vendas por loja, entre outros. Mas para o vídeo não ficar muito longo, eu vou me apegar a isso aqui. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou criar uma nova planilha. Eu vou colocar o meu painel nessa planilha. Painel
de vendas. Tá? Aqui eu vou colorir o fundo. Depois, se for o caso, eu ajusto. O título eu vou deixar para depois, que eu quero deixar um título bem centralizado em relação aos meus gráficos. E aqui eu vou colocar o meu contador. Então aqui o que eu vou fazer? Eu quero o meu total de venda. Eu mesclo e coloco uma borda, quero uma borda branca. Quero uma borda externa. Está mesclado. Pronto, bloco externo. Aqui eu vou colocar o valor em número. Mesclei. Então aqui, total de venda. Aqui eu faço uma referência de célula lá na minha tabela dinâmica. Beleza? Vou centralizar, aumentar e colocar o número em branco. Aqui eu vou colocar moeda. Beleza? Vou fazer a mesma coisa. Vou colocar o número de vendas. Então aqui eu mesclo. Aqui eu mesclo. E agora eu coloco a borda branca. Aqui eu tenho que colocar a borda branca para ficar o cabeçalho, né? Número. Quantas vendas eu fiz, né? Quantas vendas eu precisei fazer para alcançar esse valor? Coloco branco. E aqui eu faço uma referência de célula ao meu valor dinâmico. Ok? Centralizo, aumento e coloco um branco e negrito. Beleza? Agora o que eu vou fazer aqui embaixo? Eu vou colocar meu gráfico de pizza. Meu gráfico de pizza vai ser em relação a essa venda aqui. Inserir, analisar, gráfico de pizza. Ok, copio e colo ele aqui. Vou dimensioná-lo. O legal do painel tabela dinâmica, a vantagem em relação ao painel feito via funções e indicadores, que ele traz esses filtros automáticos. Então eu já posso aqui tirar esse vazio. Não me interessa em nada, tá? Eu posso pôr um rótulo. E aqui eu quero deixar ele transparente. Vou dar uma formatada nele. Preenchimento, sem preenchimento. E o texto eu preciso pôr em branco, né? Para ficar mais legível. Isso. Essas medidas minhas não estão legais. Então eu vou ter que tirá-la daqui. Ok. Essa aqui também. E essa aqui. Vou subir ela um pouco. Pronto. Bem legível, tá? Agora eu vou fazer um outro gráfico. Apaguei. Ele se mantém, tá bom? Então aqui eu vou fazer um outro gráfico usando essa mesma tabela. Só que vai ser um gráfico de colunas. Vou copiá-lo. Vou colar. Vou centralizar ele aqui. Muito importante deixar alinhado, tá? O leitor do gráfico, ele preza muito por isso. Talvez tenha um condicional, talvez ele não perceba isso, mas você apresentou um gráfico bem alinhado, bem formatado, bem limpo, que faz bem a diferença. Então aqui eu posso limpar o rótulo. Tá legal. Eu posso vir e mudar seu preenchimento. Bem legal. Como eu tenho um fundo roxo, o azul tende a roxo. E por fim, eu quero um gráfico que traga para mim a venda por estado. Selecionei, né? Não preciso nem selecionar. Eu clico aqui, análise, gráfico de barra. Ok. Vou colocar ele aqui. Importante a gente deixar alinhado. Então, aqui eu vou colocar, vou formatar ele, né? O preenchimento em branco e o texto branco. Em preenchimento, texto branco. O que falta aqui é colocar o título.
soma de valor e a categoria. Esse aqui eu nem vou pôr, porque a própria leitura dos dois filtros eu já consigo interpretar. Esse aqui eu coloco por categoria. E aqui eu vou colocar total de vendas por estado. Falta pôr meu título. Vou centralizar meu título aqui. Vou mesclar, centralizar e aqui eu ponho meu título. Análise de vendas. Aumento a fonte. Branco. Eu queria trazer só mais um detalhe. Aqui eu tenho que colorir, né? Alaranjado. Vamos fazer bem certinho, para não ter dúvidas. Aqui eu coloco alaranjado. O que é legal do tabela dinâmica? Ele ainda tem mais um recurso para nós. Você deve estar se perguntando, pô, Diego, de vez em quando eu vejo uns gráficos, tem um filtro lateral, que fica muito mais legal, tal. Seria isso aqui, ó, segmentação de dados, ó. Posso vir aqui e criar, vou pegar esse painel, essa tabela dinâmica, e eu quero fazer uma análise com segmentação de dados através de estados. Posso colocar qualquer segmentação que eu quiser, tá vendo? Ele vai criar esse filtro para mim aqui, beleza? Só que o que eu vou fazer? Eu vou clicar nele e eu quero conectar ele a todas as outras minhas tabelas dinâmicas. Todas as tabelas dinâmicas que eu tiver, eu quero que seja filtrado por ele. Aqui eu tenho uma outra planilha, mas eu vou deixar só a planilha 1. Então, não tem problema. Então, o que acontece aqui? Se eu pegar esse filtro aqui, colocar ele aqui, eu vou dar uma formatada nele, para ele ficar mais apresentável. E o que acontece? Meu gráfico vai ficar dinâmico, né? Meu gráfico vai ter interações entre gráficos. Meu painel, o que vai acontecer com esse recurso? O que esse recurso traz para nós? O meu painel em si, ele vai ter uma interação entre gráficos através desse filtro. Olha para vocês verem. Isso aqui é toda uma análise geral, tá? Eu quero saber só a relação venda relacionada à Bahia. Ele vai me dar o total de venda, quantas vendas tem e a divisão por categoria e por estado. E aí eu consigo ter essa forma dinâmica de análise de dados. Tá? Aqui vai ficar muito mais dinâmico, um recurso super simples de desenvolver. Isso eu mostro também esse recurso lá no meu vídeo tabela dinâmica. Se tiver dúvida, é só voltar lá. Beleza, pessoal? Então, é isso. Se gostou aí, curta, segue nosso canal, clique aí em curtir nosso vídeo e até a próxima.